Salve, salve, pessoal! Sejam bem-vindos ao Deu Tilt, o podcast dos humanos por trás das máquinas. Meu nome é Elton Simões Gomes, eu sou editor e colunista de Tilt e tenho aqui comigo o Diogo Cotis, meu amigo. Como é que vai, meu caro? Tudo bem, e você? Tá tranquilo? Tudo certo. Cara, não sei se você tá lembrado, mas a gente se conheceu pela internet, né? Foi. Podia ser uma história de amor, mas deu em outras coisas. Só trabalho. Mas, cara, a rede tá mudando e tá mudando muito rápida, justamente por causa de inovações de inteligência artificial na busca e em outras plataformas. E a gente conversa sobre isso no primeiro bloco. E eu sei que você estava viajando por aí, tem coisas a contar a esse respeito. Eu estava numa conferência, né, que a gente chama CHI, mas se escreve CHI, que é a principal conferência acadêmica na área de interação humano-computador, design, que estuda essa relação de mudanças com a tecnologia, né? Então dá para trazer alguns insights aí do que está por vir nessa mudança com a internet. Sim, e as mudanças são tão drásticas que tem gente que fala que a internet está morrendo. Tem até uma teoria da conspiração sobre a internet morta. Ela não está morrendo, mas ela parece um zumbi que vai, não vai. Em alguns momentos assusta a gente pra caramba, mas isso a gente conversa no segundo bloco. Elton, também a gente tem outros assuntos importantes para falar, né? Com a mudança climática, a gente precisa começar a discutir. A gente já está sentindo isso, né, no nosso dia a dia. A gente viu o caso agora no Rio Grande do Sul e a gente pode aprofundar em como a tecnologia pode ajudar a gente a prever essas mudanças climáticas e antecipar, né, eventos extremos e até mesmo forma de mitigar. Então, vamos discutir também como a tecnologia pode auxiliar nesse processo. Uhum. Diogo, esses são dois temas muito densos, mas ninguém é de ferro. E é por isso que a gente vai trazer o mais novo buchicho da internet. Fofoquinha. Fofoquinha não, buchicho. Fofoca tem aquela questão pejorativa. Buchicho é mais fofo, às vezes não incomoda ninguém, mas são sobre duas empresas que a gente está cansado de ouvir e que já protagonizaram outros embates e elas voltaram de novo, cara. E aproveitando que nos próximos meses o iPhone vai ser renovado e muito provavelmente a gente vai ver um iPhone 16, a gente vai discutir sobre como seria o mundo se não tivesse esse aparelho que mudou tudo. Mudou toda a forma da gente interagir com a tecnologia. Exato. Bora conversar sobre isso? Vem com a gente. Bora falar de mudanças na internet? Sim. A internet é muito grande, né, cara? Tem muita gente que confunde o que é internet, o que é plataforma, o que é web. Acho que antes de a gente entrar nesse assunto, uma boa é a gente fazer uma diferenciação do que a gente está falando, antes de a gente dizer para onde ela está indo. Acho que é bom, porque quando a gente fala de internet, acho que todo mundo assume uma mesma coisa, né? Então, e as coisas meio que se confundem, né? Então, tem pessoas que acham que, por exemplo, o Facebook em si, ou o Instagram é a internet, né? Ou o Google é a internet. E eu acho que é importante a gente começar a diferenciar as coisas, porque são camadas diferentes, né? Tipo então, uma cebola. Tipo uma cebola, exato. E aí, quando a gente está falando de internet, né? E a gente usa no dia a dia, a gente está falando da internet como tudo isso, né? As plataformas, os sites que a gente acessa e a infraestrutura. Só que se a gente for olhar de uma forma, assim, mais específica, a gente entende a internet só como essa rede, né? A rede que comunica e conecta computadores ao redor do mundo. Então, isso foi a internet. E que surgiu como um projeto militar, né, nos Estados Unidos, na década de 60, até como uma resposta a algo que acontecia na União Soviética, né, que era o projeto Sputnik, né, que era de satélites e tal. E isso começou a entrar no meio acadêmico, conectando as universidades americanas, depois conectando outras universidades americanas com universidades britânicas, se expandindo e virando uma coisa de conectar, né, continentes e etc. Então isso é a internet, essa comunicação, mas ela é uma coisa muito acadêmica. E aí tem uma outra camada que roda em cima da internet, que é a web. Né? Hoje, a gente usava muito essa palavra web antes. Né? Sim, Hoje, mas ela se perdeu quando os aplicativos ficaram tão presentes na nossa vida. Que não faz sentido. Exato. E aí, inclusive tem uma capa da revista Wired, que acho que é de 2010, que é a capa, né,
The web is dead, né? A web está morta. A gente está 14 anos atrasado para falar isso? Não estamos. E eu vou te falar por que essa capa de revista não estava tão certa assim. Mas e é exatamente isso, né? 2010 era o surgimento ali né, na verdade, não o surgimento, mas era quando os smartphones começaram a se popularizar. E aí tinha todo esse lance de aplicativos, né? E isso mudou um pouco o paradigma. Mas a web, né, então, retomando isso, a internet conectava equipamentos. E era uma coisa muito mais acadêmica, muito mais científica e tal. E na década de 90, né, mais especialmente em 1989, tem um pesquisador, que é muito importante o nome dele, chama Tim Berners-Lee. Ele trabalhava no CERN. O CERN é um centro de pesquisa, né, na Suíça, europeu. E ele queria conectar documentos. Ele falou, porra, a gente tem um monte de documentos aqui, tudo descentralizado e tal. Eu quero conectar documentos. Se eu estou lendo uma coisa e nesse texto cita, por exemplo, um autor específico, eu quero, de alguma forma, ter uma interação que eu clique nesse autor e vá para a página desse autor. E aí eu vejo as outras obras desse autor. Hoje é super, assim, normal a gente pensar isso, né? Acho que talvez quem esteja assistindo a gente fala, nossa, o que tem de inovador isso? Tem que, tipo, não existia antes, né? Foi o cara que pensou essa forma de interação a partir dos hiperlinks, né? Para pensar como isso foi inovador, é só você pensar em uma coisa tão arcaica quanto um hiperlink, mas ainda assim bem tradicional, que é uma enciclopédia, em que você vê um verbete e aí nesse verbete é citada uma outra pessoa e não dá para clicar no nome da pessoa e ir para aquele lugar. Você tem que achar em que página essa pessoa tá. E se ela tiver num volume diferente, você tem que pegar esse livro, fechar, levar na biblioteca, levar na prateleira, pegar o outro livro, abrir e ver o verbete dessa pessoa, ler 2 linhas, depois devolver e voltar para a página inicial. O quê? A gente perdeu 5 minutos nisso? Exato. E o que ele pensou foi uma forma de criar uma interação para isso, que foi a ideia do hiperlink, ou seja, era uma ideia que já existia antes, né, essa ideia de hipermídia e tal, conceitualmente, muita gente tentando trabalhar, só que ele achou uma forma de implementar isso tecnicamente. E olha que interessante, ele escreveu um artigo sobre isso, né, explicando toda a lógica de como isso ia funcionar e tal. E ele apresentou pro chefe dele, lá no CERN, né? Falando, ó, tá aqui uma coisa que acho que pode revolucionar a forma como a gente organiza os documentos. Peraí, foi assim que ele apresentou? Que prepotência! Não foi bem assim, foi mais humilde, né? Só que aí o chefe dele, né, retorna com um comentário. E o comentário, assim, no artigo era vago, mas excitante. É sério, tá escrito assim, tem até uma foto. Eu vou começar a adotar esse tipo de comentário para algumas coisas. Vago, porém excitante. Porém excitante. Porque ninguém sabia exatamente, cara, entender muito qual era a lógica que o cara tava criando ali, sabe? Não existia nada disso que a gente tá acostumado hoje. E aí ele implementa, né? Então ele implementa o primeiro website. Então ele cria tudo isso que a gente usa hoje, que são os sites, né? Website, tudo isso e tal. Essa ideia de ter hiperlink, de você ir de um documento para o outro, né? Inclusive, as pessoas conseguem acessar o primeiro website que existiu até hoje, né? É um website super simples, assim, só tem um texto, uma lista de diretórios, você clica e vai para um outro diretório. Tá funcionando e tá no ar? Tá no ar até hoje. Olha que competência dos desenvolvedores. Exato. Você consegue acessar o primeiro site feito pelo Tim Berners-Lee, disponível no domínio do CERN. Mas depois vieram outras mudanças. Vieram, porque aí isso começou a se popularizar, né? Sim. E aí, obviamente, a internet entra comercial nos países e a galera começa a produzir site, né? Então, bancos, universidades, surgem novos serviços, como, por exemplo, até o próprio UOL, se a gente pensar. Eu não lembro, você se recorda como é que era o primeiro site do UOL? Ele era bem quadradão. As coisas eram bem estanques, mas para além disso a minha memória não vai. Cara, eu lembro de como era e como muda, né, a forma como a gente pensa conteúdo. O site do UOL, inicialmente, porque me marcou assim, como era a ideia de um universo, era como se tivesse um centro, assim, e aí tinha, né, como se fosse um universo mesmo.
E aí como se fosse um anel, sabe? Um anel de Saturno. E aí várias bolinhas e cada bolinha era tipo uma área de acesso, sabe? Acho que tinha o bate-papo, tinha não sei o quê, como se fosse uma constelação. Mas essa ideia de universo e também tinha a América Online, América Online. tinha Brasil Online, Uhum. essa ideia de que quando você entrava na internet, você ia para um outro espaço e esse espaço era dedicado à exploração, é uma ideia que está em completa consonância com os propósitos do Tim Berners-Lee, que ele propunha que você entraria num espaço para conhecer outros lugares, conhecer outras ideias, se conectar com essas pessoas, com esses pensamentos e ia voltar mais enriquecido para casa. Você era um internauta. Você era um internauta. Você era um internauta. Que é uma corruptela de astronauta ou de cosmonauta, mas era alguém que ia para um espaço não tão distante. O cyberespaço e tal. Tem uma beleza por trás dessa ideia. Exato. E isso se popularizou muito, né? Então, você vê que, tipo, ganha uma outra camada, né? Que quando a gente pensa na internet, então a gente pensa nessa infraestrutura de redes, de cabos ultramarinos, né? Que conectam continentes, conectam cidades, né? Tem satélites, tem tudo. Mas é essa infraestrutura. E em cima você tem as aplicações. E a web talvez tenha sido e ainda é a mais importante, porque é onde as pessoas usam na ponta, né? E aí, isso foi o inicial da web. E aí, depois se popularizou, entra numa fase que a gente chama de Web 2.0. Web 2.0. Web 2.0, que é quando você entra com esse universo de que os usuários passam a criar conteúdo. Sim. Então, você tem o surgimento da Wikipedia, você tem o surgimento dos blogs, você tem o surgimento também das primeiras redes sociais, né? O que a gente discutiu até agora era a tal da Web 1.0, que quando ela foi criada, obviamente não tinha esse nome. Era web, né? Era web. Web. Que era um lugar onde grandes empresas, grandes produtores de conteúdo estabeleciam conteúdo e as pessoas iam atrás dele. Era uma comunicação unidirecional. E com a Web 2.0 rola uma troca, rola uma conversa. As pessoas também podem produzir conteúdo. Podem começar a produzir conteúdo. Aí como todo mundo começa a criar seu espacinho, né? Nem tudo é bom, né? Mas tudo... e aí o pessoal começa a criar... Você teve blog? Não. Você não teve blog, cara? Você teve blog. Eu não vou confessar que... Não. Não teve? Eu tive blog. Você teve? Mas era do quê? Era de assuntos pessoais, assim? Tipo, seu diário? Cara, o blog eu tive com uns amigos meus. E ele foi um motivo de uma briga entre a gente. E eram os meus grandes amigos. Porque cada amigo tinha acesso ao blog e podia escrever algumas coisas. Mas era temático? Não, era um blog de adolescente em que a gente escrevia... Coisas da vida? Coisas da vida, escrevia ficção. Você lembra o nome? Eu não lembro o nome, se eu lembrasse eu não ia contar aqui. Mas o que gerou a briga é que... E isso já é uma discussão da Web 3.0 e do finalzinho da Web 2.0, é que alguns amigos, eu incluído, achamos que o texto de um outro colega precisava de alterações. Então a gente se juntou para fazer uma moderação, porque a gente achava que precisava. Ele não gostou muito. Boa! Vocês agiram no texto do cara? Sim, a gente fez o que muita gente pede para as redes sociais e algumas plataformas fazerem. E a gente sentiu na pele o que acontece quando essa alteração não é bem recebida. Vocês se removeram ou só alteraram? A gente removeu. Sério? Pô, mas era tema sensível, assim? Eu não me recordo. E eu acho que tudo que eu possa dizer agora pode voltar contra mim. Então eu vou ficar quieto. Não, tudo bem. Então vamos seguir. E aí Então, mas é isso, né? A gente tinha essa ideia dos blogs conectados. E era muito interessante. Lembra que, tipo, você tinha o blog das pessoas. Era a fase das blogueiras, né? Hoje a gente fala os influenciadores e tal, mas boa parte dos influenciadores, inclusive, vieram, né? Dessa parte de blogueiros e blogueiras, né? Começaram a produzir conteúdo e todo mundo meio independente, cada um tinha o seu espaço. Aí eu lembro que nos blogs tinha uma seção que chamava Blog Roll. Lembra? Que era assim, era indicação dos blogs dos colegas, amigos. Sim, então, era a blogosfera. Isso, que mas era, cara, era uma treta isso aí. Porque, tipo, pra você me colocar no seu Blog Roll, porque aí aparecia meu link no seu blog, entendeu? Tipo, tinha também, aí eu tinha que colocar você, entendeu? E aí, às vezes, um colocava, o outro não colocava. Cara, dava treta. Sim. Tinha gente que pagava pra estar no Blog Roll de gente que tinha muito acesso, né? Publi de Blog Roll. Então, já era o começo ali de uma
de uma economia dos criadores, né? Da creator economy. Se a gente tivesse lido os sinais lá atrás, a gente poderia ter se protegido ou melhorado a forma como o ambiente está hoje. Exato. Mas aí tiveram mudanças, né? Quais delas vieram as grandes plataformas, né? Então, e aí elas criam o que a gente chama de jardim murados. Porque se a gente pensar, quer dizer, a internet então é essa infraestrutura, começaram a surgir aplicações, a web é uma, o e-mail é outra, né? Mas talvez a web seja a principal aí que mudou realmente, criou novos negócios, permitiu novas formas de interação. E o que as plataformas fizeram, elas pegam as tecnologias web, né, que eram abertas, porque o Tim Berners-Lee, ele não patenteou nada, cara. Ele foi um cara, tanto que ele é Sir, né? Hoje ele é Sir no Reino Unido, e ele não patenteou nada, ele deixou livre para as pessoas usarem, que ele queria uma internet aberta, acessível e para todos. E aí o que as plataformas fizeram, né? Então, por exemplo, as redes sociais, elas começaram a criar um ótimo serviço, né? Só que elas vão fechando. Sim. Elas, o que a gente chama de jardins murados, né? Então, a praça era pública e ela vai lá e coloca um playground, coloca um banquinho, aí você senta lá, começa a consumir o conteúdo, só que ela começa a fechar. Então, se a gente pensar nas redes sociais hoje, elas têm uma dificuldade muito grande de lidar com links. Sim. Então, por exemplo, uma coisa que me deixa muito irritado é o fato do Instagram não permitir link. Sim. Tipo, eu acho isso um absurdo, porque eles não querem que você saia desse jardim murado. Né? E o Instagram não permite links para quem quiser colocar alguma tipo informação na legenda, no comentário, como ele permite links onde ele quer que você coloque links, porque ele quer de alguma e esse lugar são os stories, porque ele quer que de alguma forma a gente use cada vez mais. E tem alguns estudiosos que, em vez de chamar de jardim murado, exacerbam na metáfora, aprofundam ela um pouco e chamam de torre. Porque na torre você não consegue, inclusive, ver o lado de fora. Num jardim murado, você bota uma escada, você dá uma olhada de fora, você fala, oi, como é verde a grama do vizinho, e pode dar uma olhada. Quando é uma torre, é muito difícil você fazer isso sem você descer ao térreo ou sem você jogar lá de cima. Esse são mudanças que vão acontecendo, porque no começo, mesmo dentro desses jardins murados iniciais, você tinha uma fácil entrada e saída, né? Porque os links funcionavam muito bem. Então, se a gente pensar na essência do Twitter, quando ele surgiu, os links funcionavam bem e os links, eles não alteravam a forma de acesso ao conteúdo. Né? Então, hoje a gente sabe, assim, várias pesquisas mostram que quando você coloca link em postagens nas redes sociais que permitem o link, porque, né, como a gente viu, tem outras que nem permitem link, o engajamento cai muito, né? A entrega cai muito. Não é que o engajamento cai, a entrega do conteúdo cai muito, né? Sim. Você brincou sobre o fato de o Blog Roll, em algum momento, ter virado um modelo de negócio entre os blogueiros, mas o link e a possibilidade das plataformas se conectarem às outras também é um modelo de negócio. Tanto é que uma das grandes mudanças que o Facebook fez no passado era integrar a infraestrutura dos vários aplicativos para eu conseguir mandar uma mensagem no Instagram para o Messenger e continuar dentro do mundo da Meta. Isso, de alguma forma, é um aprofundamento dessa ideia do jardim murado e já aponta para um universo em que o internauta ele fica preso num lugar, sabe? Eu acho que o Tim Berners-Lee deve estar se remoendo agora e furioso o que fizeram da ideia dele. E ele tem manifestos, né? Então, ele tem um manifesto que ele fala da redescentralização da web. Então, e ele tem até uma startup hoje que foca nessa ideia de redescentralizar a web. Então, quando é uma nova tecnologia, né? Acho que depois a gente pode aprofundar isso. Acho que vale um episódio no futuro só para a gente falar dessa ideia de uma redescentralização, porque tem várias tecnologias surgindo. Né? Então, por exemplo, o Fediverso, né? Enfim. Mas essa do Tim Berners-Lee é uma startup que você tem um controle dos seus dados e você cede o acesso aos dados para as plataformas. Então, pode ser que vire tendência. Mas ele tá putaço, né? Ele fica bravo. E ele fala muito dessa ideia da redescentralização da web. Né? E é bom você ter tocado nesse ponto, porque quando a gente fala de redescentralização, a gente está falando isso em contraposição a forma centralizada com que a internet funciona hoje. E não só nas plataformas, mas também
onde as plataformas estão hospedadas. A gente sabe que as maiores plataformas, as maiores nuvens, o serviço de computação em nuvem, pertence às grandes empresas. Uhum. Então, quem tenta produzir algum site que está fora desse jardim murado ou dessa torre, muito provavelmente está se apoiando numa infraestrutura e num serviço de poucas empresas. Mas, até agora a gente falou de Web 1.0, que ela não sabia que tinha esse nome, mas agora a gente deu esse nome para ela. Batizamos. De Web 2.0. E a internet, por assim dizer, está mudando em outro sentido. Há uma busca por maior descentralização. E quando eu estava estudando para esse tema, eu fui mapeando alguns sinais, João. Uhum. Eu não sei se você conhece aquele... Você não fica tanto na internet assim como a gente, mas tem um meme que diz assim, ó... Quando eu ficar rico, eu não vou dizer nada, mas haverá sinais. Haverá sinais. Os sinais de que a internet estão mudando estão aí faz tempo. A gente não quis olhar. Quer dizer... Eu não quis olhar porque eu estava vendo o meme. Você deve ter visto. Mas não soube usar. Por exemplo, em 2021, o Facebook mudou o nome de Facebook para Meta. Porque ele estava mirando ser uma companhia que ia funcionar para além da ideia das redes sociais e ia funcionar no metaverso. Uhum. Em 2022, o ChatGPT, que é a internet, a inteligência artificial generativa que dá corpo ao LLM do GPT, virou um sucesso, caiu no gosto popular e furou a bolha de quem falava de inteligência artificial generativa, mas não tinha contato com isso. Em 2023, a Apple lançou o Apple Vision Pro e deu alguns passos adiante na ideia de metaverso. Tanto é que ela até começou a chamar isso de computação espacial, que é uma evolução da computação mobile, que é uma evolução da computação pessoal. E em 2024, semana passada, esse programa muito provavelmente vai entrar em junho, mas no meio de maio, o Google anunciou que ia começar a adotar inteligência artificial generativa na busca. Isso vai mudar tudo. Ou seja, é uma empresa da Web 1.0 que tinha uma grande ferramenta de busca que é a porta de entrada para muita gente na internet, porque ela faz a ponte, pelo menos tradicionalmente, fazia a ponte entre você, que muito provavelmente não sabe o endereço para onde você quer ir, encontrar aquilo que você quer. E agora ela está dando um salto para dentro de uma coisa que estão chamando de Web 3.0, porque ela está usando inteligência artificial generativa para, em vez de fazer essa ponte, o próprio sistema mastiga a resposta e te fornece isso. E muito provavelmente você não vai nem ter que recorrer aos links. Mas, Diogo, até agora a gente falou de Tim Cook, a gente falou de Steve Jobs, a gente falou de Mark Zuckerberg, a gente falou de Sundar Pichai, mas tem um brasileiro, cara, que deu alguns dos maiores sinais e a gente não percebeu. Você conhece o Gleidson Acácio dos Santos? Cara, não conheço. É o faraó dos bitcoins. Em 2019... Foi o cara que foi preso lá, o cara que foi golpe. É o cara que foi preso. Mas... Eu vou contar porque que o faraó dos bitcoins tem tudo a ver com mudança da internet, Web 3.0 e tudo que está por vir. Em 2019, chegou a primeira denúncia de que tinha um esquema de pirâmide com investimento em Bitcoin na CVM. Ela não deu muita bola, aquilo não parecia ser algo que merecesse ser investigado, mas a compreensão sobre o Bitcoin, que é uma moeda criptográfica que se apoia no blockchain, foi evoluindo e a CVM foi estudando. Em 2023, esse cara que já estava preso foi condenado junto com as pessoas que estavam envolvidas no esquema a pagar 102 milhões em multa. Nossa. Sabe o que é 102 milhões? O Eike Batista, quando ele foi multado pela CVM, ele foi multado em um pouco mais de 400 milhões. E o Eike era o homem mais rico do Brasil naquele momento. Esse cara, é o faraó. O faraó dos bitcoins, ele pagou uma multa que é um quarto da grana que o Eike teve que pagar. É muita coisa. Mas eu trouxe ele como um marco, não por causa do rombo que ele deu, mas porque ele convenceu muita gente a apostar numa moeda criptográfica, que é algo extremamente novo, que se apoia no blockchain, e não só porque as pessoas estavam interessadas em lucrar
Os valores deles são absurdos. 10% ao mês durante 12 meses. Puta, cara. Mas tem alguma coisa errada, porque de alguma forma as pessoas acreditavam nessa plataforma, sabiam que isso era algo digno de confiança o suficiente e resolveram botar dinheiro. E elas não botaram pouco dinheiro, não. Elas botaram muito dinheiro. Em alguns anos, ele movimentou 38 bilhões. Esse cara era um ex-pastor. Esse cara não tinha tanta instrução para fazer isso. E ele convenceu algumas pessoas a investir com ele quase 40 bilhões. Não é só por causa dos lindos olhos, os lindos olhos que ele tem, mas é por causa também da plataforma. E a plataforma da qual a gente está falando é o blockchain, que associada ao metaverso e associada à inteligência artificial são os superpoderes do que estão falando que é a Web 3. Que pega tudo que é de bom na Web 1 e na Web 2, junta um pouquinho, volta aquela ideia de descentralização, é exacerbada a ideia de serviços automatizados, maior controle dos dados, porque eles estão na blockchain. E é isso que a gente está vendo acontecer agora. O movimento que o Google fez nas últimas semanas já mostra que se a gente tinha dúvidas de que essa Web3 estava rolando, a gente não precisa ter mais. E eu sei que o Google fez, outras empresas estão fazendo, que já mostram que o futuro é algo com o qual a gente não vai conseguir lidar sem aprender do zero várias coisas que a gente não foi educado para ter e a gente não tem tanto letramento digital ainda, né, Diogo? Eu acho que são várias possíveis mudanças que vão acontecer, assim, né? Então, tem muita gente que defende que o futuro da web é a Web 3 e aí, tipo, é a web focada nesse universo de blockchain, né? Então, tem grupos que focam nisso, mas, por exemplo, o Tim Berners-Lee mesmo, ele é um cara que ele é contra. Então, ele fala, não, tipo, a gente não precisa do blockchain, porque o blockchain ainda é uma ferramenta que ela é descentralizada até certo ponto, porque você precisa de muita computação e essas computações estão na mão de grandes blocos, né? Então, enfim, por isso que ele apresenta uma outra estratégia. Então, mas enfim, então tem essa ideia de um futuro, né, da internet tendo uma influência da Web3, então uma questão mais descentralizada. E tem também um ponto que é essa inserção das novas tecnologias. Então, quando a gente fala, por exemplo, do metaverso ou da visão... computação espacial. Computação espacial, né? Spatial Computing, né? Que é o nome que a Apple usa, né? Bastante, justamente para fugir dessa ideia do metaverso, porque ela acha que ficou um termo meio flopado, né? Errada não tá. Errada não tá. E eu acho também que... Também a culpa... Vamos ser sinceros, a culpa da flopada do metaverso nem é da Meta em si, do Zuckerberg. Porque o próprio Zuckerberg, a própria Meta falava, nossa, a gente tá fazendo algo que é daqui 10, 15 anos, sabe? Só que aí, tipo, vem esses hypeiros, né, da internet e que quer vender curso, quer vender consultoria, quer ser o inovador e fala, não, o metaverso é agora, entendeu? Então, cara, você tem loja, tipo, de rede que fez a loja no metaverso, sabe? Gastou dinheiro. E aí você olha e, tipo, a loja tinha fila, cara. No metaverso tinha um espaço pro caixa, sabe? Meu, teve empresa que criou o cargo de Chief Metaverse Officer, sabe? Tipo, o chefe do metaverso. Então, cara, que houve um hype que foi criado ali porque... Enfim, mas eu acho que é uma tendência para 10, 15 anos, só que aí também vem a inteligência artificial, né? Então, acho que são várias fontes, né, convergindo para mudar a web, né? E eu acho que no curto e no médio prazo que vai ter mais influência é a inteligência artificial. E eu acho que esse movimento que o Google faz dos buscadores vai mudar toda a ideia, né? Porque antes você tinha a ideia inicial era você ter uma rede de links, né, conectando documentos, conectando coisas, e aí o Google ele faz um sucesso danado na sua criação, porque ele cria um buscador, né, que ele organiza os links para você, então, por relevância, mas ele te dá o acesso, a hora que você busca algo, ele te dá o link, você acessa o link e você vê o conteúdo. E agora ele vai passar a responder. E quando ele passa a responder, isso muda todo o jogo, né? Porque isso vai mudar, muito possivelmente, todo o tráfego da web que a gente conhece.
Porque se você faz uma pesquisa... Eu venho usando já porque dava para você se inscrever e usar... Dentro do Search Labs, né? Isso. Sim. E eu deixei ativado. Cara, e muitas das pesquisas que eu fiz no Google, ele me deu uma resposta ali, cara, que foi suficiente para mim. Sim. E eu nem vi quem que gerou aquele conteúdo, nem cliquei no link. E uma das discussões que rolam é qual é o viés com que essa inteligência artificial gera aquelas respostas. Vai gerar respostas. Mas eu acho que esse assunto a gente pode deixar para o segundo bloco, tá bom. Porque a gente já vai entrar na conversa sobre sistemas automatizados. Mas antes disso, vamos para o Arrasta para Cima. Diogo, eu não sei se você viu, mas eu acho que você viu. Claro que eu vi. Você é fofoqueiro. Esse aqui é o momento Léo Dias desse programa. A mais nova troca de farpas que a gente acompanhou no mundo da tecnologia é entre duas grandes conhecidas e duas grandes conhecidas no ringue, porque elas costumam se cutucar. A Samsung deu uma leve tirada de sarro na Apple depois que a dona do iPhone lançou o último iPad 4 com chip com inteligência artificial. E para fazer a divulgação desse serviço, ela colocou na praça um anúncio que deixou chateada muita gente. Vamos ver esse vídeo rapidinho. No vídeo, a Apple mostra uma série de produtos, instrumentos musicais, bichinho de pelúcia, tinta, muitas coisas associadas com trabalhos criativos. E aí vem uma prensa industrial e amassa tudo. E quando ela volta, aparece o quê? O iPad 4. Ou seja, todas as capacidades criativas que a humanidade pode pensar são permitidas de serem feitas no iPad 4. Parece uma ideia muito legal quando a gente está fazendo um brainstorm, mas a galera que usa esses instrumentos criativos, violão, bateria, tinta... e tudo que pode ensejar a imaginação, não curtiu muito, porque viu nesse movimento da Apple uma tentativa de esmagamento da criatividade. Cara putaço, né? Cara putaço. Só que aí veio a Samsung e deu uma resposta bem irônica. Vamos ver o vídeo. Para a cara, né? Veio a Apple, esmagou a criatividade e a Samsung mostrou um violão todo destruído. Uma moça pega o violão, começa a tocar, lê a partitura que está num computador da Samsung e depois aparece o letreiro. A criatividade não pode ser esmagada. Diogo, essa é barbada. Vai de arrasta para cima ou vai de like para noção de criatividade da Apple? Bom, aí para Apple eu vou de arrasta para cima, mas a Samsung merece vários likes, hein, pela resposta super criativa, né? E eu achei muito legal o jeito que eles comunicaram isso, né? Que é usar a marca, né? Ali você vê que tem um computador da Samsung, só que ele tá de apoio, né? Apoio para a criatividade humana. Enquanto que a Apple, né, mostra essa ideia de esmagar tudo dentro de um produto tecnológico e tal. A gente entende qual foi a intenção da Apple, mas eu não consigo entender, tipo, de que isso passou por tanta revisão e ninguém levantou a mão e falou, nossa, isso pode dar ruim, podem ficar puto com a gente. É meio inacreditável, né? Sim. É muito do que a gente tem discutido sobre inteligência artificial, que ela tem que, de alguma forma, virar um assistente do ser humano e não um substituto para as atividades humanas naquilo que o humano é mais valioso. Ou seja, justamente nas atividades relacionadas à criatividade. E acho que a Apple ela vai contra essa ideia, né, que tanto hoje tem, né, você tem quase que uma disputa, né, se fala muito de inteligência artificial, criatividade e tal, e a Apple parece que a mensagem que ela quer passar é que dá para esmagar a criatividade humana e transformar tudo em uma tecnologia, né? Sim, talvez a opinião dela nem seja de esmagar, mas foi essa a comunicação. Mas foi isso que entregaram, tanto é que ela usou o Crushed.
talvez a ideia seja de condensar, de permitir que a tecnologia faça músicos, artistas, escritores alcancem possibilidades criativas que antes eles não conseguiriam. Mas não foi isso que a gente viu. Não foi. Semioticamente não acertaram. Não dá. A gente tem que ir de arrasta pra cima. E cogitar um bloco. Pode ser. Vamos ver se eles se comportam bem nos próximos lançamentos. Bom, Diogo, agora a gente volta a discutir mudança da internet, mas aquela que algumas pessoas veem de um jeito dramático e até encara nisso um atestado de óbito da internet, porque as pessoas que acreditam nisso dizem que ela já não existe mais, porque ela foi criada para humanos, para conectar humanos e permitir que essas pessoas se comuniquem, e hoje em dia não é bem isso que a gente encontra por lá, né? Então se a gente pegar, né, conectado no primeiro bloco, né, e fazer aquele histórico, então a internet criou a rede de computadores. Aí o Tim Berners-Lee cria a web e deixa livre para que as pessoas pudessem criar, conectar documentos, tivesse uma troca. Aí a gente vê o segundo momento, né, da web 2.0, que o surgimento de ferramentas colaborativas como Wiki, blogs, as pessoas produzindo mais. Depois a gente passa por um outro momento que é, né, das grandes plataformas, criando os jardins morados ou as torres, né? Como você... Torres que você usou? As torres. E né? Centralizando tudo. E centralizando. E dentro desse momento, né, de uma centralização maior das plataformas, o que acontece? Você vai criando uma economia baseada em tráfego, né? Baseado em tráfego, em disseminação de conteúdo. Isso vai depender da estratégia de cada um. E aí você começa a utilizar o quê? Artifícios artificiais, que são os bots, né? Então, eu vou automatizar coisas, ou para gerar conteúdo, fazer a mensagem chegar a mais pessoas, ou para gerar engajamento falso em contas, para que uma conta X parece que tenha muito mais seguidores ou muito mais engajamento do que ela tem, né? Só para a audiência ter uma ideia, tem a Imperva, que é uma empresa que trabalha bastante com cibersegurança. Eles fazem alguns relatórios, né? E o último é de 2022. E em 2022, na estimativa deles, cara, 47% de todo o tráfego da internet já era de bots. 47%. Isso. Quer dizer que a cada 10 pacotes que trafegam lá, quase 5 foram mandados por um sistema automatizado. E só para você ter uma ideia do crescimento, ó, de 2021 para 2022, teve um crescimento de 5% de tráfego de bots. Isso foram os últimos dados que eles trouxeram de 2022. Então, é esperado que para 2024 isso seja ainda maior, Sim. Porque a gente tem muito mais ferramentas de automação, muito mais inteligência artificial que dá para ser utilizado como agentes, né, para criação de conteúdo, formas de interação, né? Esses uma dados... coisa que tá ficando louca. Esses dias eu postei um negócio no LinkedIn, cara, e tipo, as pessoas estão respondendo, estão comentando o post no LinkedIn, cara, de forma automatizada. A pessoa, tipo, eu postei algo, aí o comentário era tipo, o que eu falei, só que com outras palavras, sabe? Dá vontade de bloquear a pessoa. Fala, pra que fazer isso? Pra quê, sabe? Os dados que você trouxe, eles são de um momento pré-chat GPT. Exato. E que imagina, a gente viveu o verão da inteligência artificial, que no primeiro semestre de 2023, a gente viu algumas centenas de milhares de serviços automatizados de geração de conteúdo surgindo. Hoje em dia, esse relatório deve apontar um número muito maior que isso. E, com certeza, e isso era uma forma que existia até muitas vezes, né, esses bots, enfim, eles agiam contra as políticas das empresas, né? Então, por exemplo, o YouTube não permite bot para ficar criando view em vídeo para você ter mais alcance. O Instagram não permite bot também para ficar seguindo pessoas, tal. Só que agora a gente vai entrar num momento que talvez as próprias plataformas criem estratégias de automação com inteligência artificial, né? E aí você vai ter mais tráfego gerado de forma automática, né? Então... Duas coisas. Me parece que
a geração de bots é uma estratégia para driblar ou exacerbar o modelo de negócio das empresas. O que é importante a gente ter num vídeo? É ter view. Algumas empresas criaram um modelo de negócio para a gente ter view. O que é importante ter dentro do Instagram? É ter seguidor, é ter like, é de alguma forma simular o engajamento. Me parece que os bots é uma forma de alguns humanos se voltarem por meio da inteligência artificial contra os humanos que criaram essas grandes plataformas. É quase como os rebeldes contra o Império no Star Wars, mas de um jeito bem torto. Eu acho que é mais um jeito de tirar proveito para si próprio, Sim. né? Então, compra seguidor, enfim. E a outra coisa, essa ideia que você vislumbrou de que as próprias plataformas vão criar os seus sistemas artificiais e que eles, de alguma forma, vão gerar conteúdo que serão colocados na rede e vai aumentar o tráfego dessas próprias plataformas. Foi isso que aconteceu na última conferência para desenvolvedores que o Google realizou lá na Califórnia, em que o Google já tinha uma plataforma de inteligência artificial chamada Gemini, que era a infraestrutura básica para qualquer iniciativa que o Google teria de IA. E agora o Gemini ele foi se espraiando. Vai entrando em todas Ele foi entrando em todos os lugares. Agora ele está dentro do Gmail, está dentro do Docs, está dentro do Sheets. E você não precisa nem ler um e-mail sequer para entender o que está dentro daquele e-mail. Ou seja, as pessoas não vão nem ler e-mail. Um bot vai dizer para elas o que está no e-mail da escola da filha delas. O Gemini vai produzir outros tipos de conteúdo em outros lugares do Google. Mas a própria plataforma está, de alguma forma, criando um sistema que vai inundar a busca, o e-mail, o sistema de planilhas, o Docs, o Drive, com conteúdo feito por sistemas automatizados. Ou seja, não vai ser só a internet, aquela camada que a gente consegue acessar, mas até dentro dos nossos serviços pessoais vai ter muito conteúdo gerado por seres sintéticos que não são humanos. Mas a gente está falando tudo isso aqui para discutir uma teoria da conspiração. E geralmente a gente não faz isso. Porque teorias da conspiração elas têm que ser levadas, elas têm que ser encaradas com a mesma seriedade que elas têm, que é nenhuma. Mas essa teoria da conspiração, ela virou uma profecia autorrealizável no fim das contas. Ela surgiu lá pelo ano de 2010, num 4chan da vida, que hoje em dia já não existe. E em algum momento, antes de ser extirpado, ele foi um reduto de incels, em que a galera falava que em 2016, tinha até data, hein? 2016. Para fazer inveja a Nostradamus. Em 2016, a internet ia morrer, porque ia ter tanto conteúdo gerado por bots e sistemas automatizados que não ia ter espaço para o ser humano. Bom, isso não aconteceu em 2016. Mas está acontecendo aos poucos. Mas está acontecendo com muita evidência e de uma forma muito acelerada agora, sabe? É por isso que, de teoria, essa conversa passou a ser uma coisa cada vez mais prática e já está até sendo encarada com ar de seriedade. Assim. E se a gente pensar, então, esses dados que eu trouxe, né, de 2022, né, de quase 50% do tráfego já ser por bots, e se a gente pensar que mais o processo de automação que vai ter nas redes sociais, nas plataformas, com criação de avatares, né? Como a gente já discutiu anteriormente, de influenciadores digitais. Se a gente pensar que as próprias plataformas vão criar mecanismos como inteligência artificial, isso vai ser alavancado muito, né? Então, assim, é uma teoria da conspiração que surgiu, né, sei lá, se foi de brincadeira e ganhou fama por conta do Reddit, mas que, assim, a gente vê indícios de que não era tão conspiração assim, né? Boa parte do tráfego vai ser cada vez mais gerado por bots e não por pessoas. Que sinais que você vê? Cara, os sinais que eu vejo assim, ou uma coisa que me chama muito a atenção e que acho que a gente precisa entender é uma concentração. A gente está falando de bots tomando conta de tráfego, mas também com essas mudanças das plataformas, uma concentração maior de tráfego em algumas plataformas, né? E tráfego hoje é dinheiro. Né? Tráfego é dinheiro e é poder. Então, a partir do momento que, como você colocou bem, né?
do Google fazendo esse movimento de colocar o Gemini em todas as plataformas, mas principalmente no buscador, cara, isso muda tudo que a gente estava discutindo até agora, né? Porque se antes eu acessava links, eu acessava os sites, eu estava lendo as plataformas, agora ele passa a responder e aí quem criou o conteúdo original não recebe o tráfego. Não recebe o tráfego, não ganha dinheiro. Então como que vai ficar, né? E as pessoas conseguem perceber esses sinais de que os bots estão invadindo, e eles estão invadindo aceleradamente, não só pelo tráfego, porque tráfego é uma coisa que ninguém vê, né? Uhum. É uma coisa que ocorre... com métricas específicas. Com métricas específicas, não dá para você ver, mas as pessoas veem do jeito que você viu. Uhum. Nas redes sociais, tem um surgimento muito grande de perfis automatizados, avatares digitais que funcionam de um jeito artificial. Tudo que eles respondem é gerado por uma plataforma de IA generativa. A forma como eles seguem outros avatares digitais. A gente falou aqui, num dos episódios passados, sobre a Aitana, aquele personagem sintético de quem você é fã. E é super amigo, já trocou vários dedos. E depois eu fui ver as pessoas, se é que dá pra se dizer assim, que a Aitana segue. A maioria delas são outros personagens de IA. Já. É assustador. E alguns deles eu demorei muito tempo para entender que eram personagens de IA, porque inclusive eles não falam. Mas tem outras evidências por aí. Deepfakes é uma dessas também, que é aquele tipo de tecnologia que ou muda seu rosto para colocar no corpo de outra pessoa, de modo que você está fazendo uma coisa que você nunca fez na vida, ou cria um jeito de você falar alguma coisa que você nunca diria. Por exemplo, Diogo Cortez dizendo que adora Zelda. Não gosto. Vamos fazer isso. Ou comprar seguidores, como você já tinha dito, e também tem outras ferramentas e outros artifícios que atacam, sobretudo, o modelo de negócio das empresas. Tem um negócio que eu tomei contato nos últimos meses, que são sites criados única e exclusivamente para hospedar links patrocinados do Google, mas ninguém entra neles. Como que funciona isso? A pessoa cria um site, obviamente de uma maneira automatizada, e ela faz com que esse site entre nos leilões de anúncios do Google por palavras mais preciosas. E aí, de alguma forma, ela ganha alguns leilões e os anúncios vão parar no site delas. E quando elas fazem isso, elas empurram para longe todas as plataformas legítimas que poderiam hospedar anúncios dentro do sistema do Google, mas não hospedam. Ou seja, impedem que essa galera obtenha algum tipo de receita e continue sobrevivendo. E é tudo automatizado, tudo gerado por bots. As evidências estão aí, elas são muito frequentes. Mas e depois? Como que vai ser a internet no momento em que a gente já não tiver mais nela? Porque os bots forem mais frequentes e dominarem. É uma dificuldade que a gente tem até de governança, assim. Acho que dá para pensar em várias dificuldades, né? Acho que tanto de governança como que a gente vai ter uma governança sobre isso. A gente fala muito de governança da internet, né? Mas uma governança maior, pensando nesse universo de bots. Tem uma questão que é econômica, né? Como que vai funcionar esse fluxo, essa economia digital que vai mudar. Acho que até uma dificuldade que o Google tem, né, de fazer essa mudança, de trazer a IA para o buscador, é porque, de certa forma, impacta o próprio modelo de negócio deles, né, que é vender o link patrocinado. Se ele dá uma resposta já resumida, como é que vai funcionar o mecanismo de monetização disso? Ele vai monetizar por forma de como vai construir a resposta ou dos links que vão aparecer logo em seguida? Então, também acho que tem uma questão aí de entender qual que vai ser esse modelo de negócio. Mas é uma mudança que foi preciso, porque tem outros buscadores que estão vindo que estão mostrando quais são os caminhos, né? Então, tem o Perplexity, né? Que ele usa um buscador com inteligência artificial. Você faz uma pergunta, ele traz as respostas, né, já resumidas, mas ele traz os links, traz as fontes também. Então,
o Perplexity é o que poderia ser o Google 2.0. E aí o Google percebeu isso, então ele está tentando fazer essa mudança para não ser substituído, né? E tem outras coisas mais malucas ainda, que tem um navegador que chama Arc. E esse navegador é de uma empresa, né, que chama The Browser Company. E eles criaram um navegador, tipo como se fosse um Google Chrome e tal, que ele é focado em inteligência artificial. Então, nem é para você acessar sites, porque o site é ele mesmo que cria. Então, você faz perguntas e, por exemplo, sei lá, quando foi o último jogo do São Paulo? E aí ele monta um site com a resposta. Ele busca na web a resposta, né? Então, quais são as informações? Só que em vez de trazer o link ou trazer um texto, ele monta uma página para você, customizada, entendeu? Então, possivelmente vai vir o logo de São Paulo, as informações, fotos, tudo automatizado, né? Então, quer dizer, ele monta uma página Sim. web em tempo real de acordo com a sua pesquisa. Sim. É uma coisa muito maluca, assim, muda tudo que a gente pensa de navegar na internet, sim, né? Navegar sim. na web. Me parece que a internet talvez não esteja morrendo, mas ela está mudando para uma coisa que a gente não conhece ainda. Não conhece. A gente não tem muito como prever como vai ser daqui para frente, mas a gente tem vários indícios, inclusive todos que a gente comentou aqui. Bom, a gente encerra o bloco em que a gente discutiu como as coisas são e a gente volta para discutir depois como as coisas poderiam ser no quadro EC. Galera, a gente adora pensar como as coisas poderiam ser se algo no passado não tivesse acontecido exatamente do jeito que aconteceu. É sobre isso o quadro EC. E o EC de hoje é de um aparelho que, quando as pessoas começam a falar dele, você não sabe se é fã ou hater. É o iPhone. E aproveitando que daqui a pouquinho, daqui a alguns meses, a gente vai ter um outro iPhone na praça que vai trazer algumas novidades ou não, mas, sobretudo, isso vai virar alguma discussão. A gente conversa agora sobre e se a Apple não tivesse lançado o iPhone? Como o mundo seria hoje? Você sabia que o Steve Jobs, inicialmente, ele foi contra o iPhone? Sabia. Você sabia? Sabia. Porque ele odiava as empresas de telecom e ele falava, o iPhone vai perder o sinal, vão falar que o iPhone que é ruim. E ele falou, vai canibalizar o mercado do iPod, né? Então, mas, cara, revolucionou, né? Antes de você continuar, e você sabia que foi ele que salvou as empresas de telecom? Conta. Porque os outros aparelhos, eles usavam e eles apostavam, sobretudo, nas chamadas e nas mensagens de texto. Só que a chamada depende dos minutos com que você fala. As pessoas não podem falar mais minutos do que caber um dia. Mas o iPhone, ele aposta em outra coisa, que é na transmissão de internet, na transmissão dados, de pacotes e nos dados, que é algo que pode extrapolar o quanto você consegue mandar por dia, porque depende do tipo de mídia que você vai mandar. E hoje em dia, todo o negócio das empresas é baseado em dados. Ele odiava, mas de alguma forma ele deu uma baita mãozinha para elas. Hein? Mudou o mercado, né, da indústria de telecom, mudou o mercado e mudou a forma como a gente interage com a tecnologia. E eu acho que é aí que está a mudança que o Steve Jobs trouxe, que algumas empresas souberam ler e outras não. Eu conto até uma história, porque durante o meu doutorado, eu fui para a Finlândia fazer uma pesquisa de campo e a Nokia era finlandesa e eu conversei com pesquisadores das universidades tal, de laboratórios que trabalhavam com a Nokia. Eles falaram, quando o iPhone foi lançado, a gente comprou vários e fizemos vários testes, laudos tal, e o que a gente viu é que, a gente achava que não era para competir com a gente, porque, o Nokia era inquebrável, né? Você tacava na parede, a parede quebrava. Ia sobrar, né, num ataque nuclear, só as baratas e o Nokia. O Nokia 3310. Nossa, então, E aí, só que ele mudou, cara, a forma como a gente interage com a tecnologia. Trazendo a questão da tela touchscreen, trazendo todo o ecossistema dos aplicativos. Então, a Nokia não se adaptou, a BlackBerry não se adaptou, que dominava o mercado também, né, para corporativo, mas o Google se adaptou. Antes disso, a Motorola demorou um tempo para se adaptar.
a Samsung também, e o Google se adaptou 2 anos depois, ou seja, não foi tão imediato. Por quê? Porque o Google ele tinha uma outra ideia para computação móvel. Ele achava que os celulares deveriam funcionar muito como na lógica do Chromebook, né? De você ter um aparelho um pouco mais simplificado, porque você vai acessar todos os serviços online, tipo Google Drive, etc. Então, ele não apostava na ideia de aplicativos, ele apostava numa ideia de o celular ser acesso a plataformas online. Só que quando ele viu que a Apple estava criando um novo paradigma de interação, o Google se adaptou. E hoje o Android compete ali de igual para igual. Então, supondo que se o Steve Jobs realmente odiasse tanto lá a AT&T, Verizon, falou, não vou lançar isso nem a pau, talvez hoje a gente tivesse um cenário em que, cara, podia ter mudado tudo isso. Sim. Porque talvez a gente ia ter aparelhos mais simples, focando tudo em uso da web, em sites, menos aplicativos, e talvez a gente tivesse até mesmo um processo mais descentralizado. Talvez a visão do Google perseverasse e a gente veria um Chromebook em cada aparelho que a gente usasse no bolso. E aí você ter menos aplicativos, e eu acho que também os próprios aplicativos que acabaram fortalecendo os jardins murados, né? Essa concentração de plataformas. Então, eu acho que poderia ter sido um outro caminho, né? E talvez ter acontecido um fortalecimento da web na sua essência, né? Outra coisa que talvez não acontecesse eram os aplicativos. O Steve Jobs também não gostava da ideia de ter uma App Store. Ele achava que não precisava ter uma loja, que os aplicativos iriam carregar a partir do navegador. Muito provavelmente, se não tivesse iPhone, os aplicativos não seriam como a gente conhece. A gente não teria um WhatsApp da vida, a gente não teria um Instagram, a gente não teria Netflix no celular e várias outras coisas. Mas, além disso, tem o poder estético do iPhone, que ele foi copiado a rodo por vários outros fabricantes e só por isso várias aplicações que a gente usa hoje em dia foram possíveis. Muito provavelmente a gente ainda estaria usando um celular com teclado QWERTY, que rodasse um sistema operacional que seria um arremedo do que acontece no computador. E não digo que seriam esses que eu vou citar, mas só para lembrar o que rodava na época. Windows Mobile, Palm OS, Symbian. Muito provavelmente a gente usaria alguma evolução desses sistemas e eles rivalizariam com o Android. E a gente teria algumas velhas conhecidas ainda dominando o mercado. Por exemplo, a Nokia, que praticamente sumiu do mundo dos celulares, teve que fazer um licenciamento da marca e tal. A gente não tem que ficar carregando a bateria toda hora, né? A gente ia carregar a cada 3 horas. Tá aí algo que ainda assim seria positivo. Bom, gente, a gente vai terminando por aqui, mas a gente não pode ir embora antes de responder as perguntas da galera que manda algumas dúvidas para cá. Olá, Diogo. Oi, Elton. Tudo bem com vocês? Eu sou a Cris Fibe, colunista do UOL. Queria trazer aqui para o debate um ponto que eu acho super importante e urgente. A gente está atravessando no Brasil uma das maiores catástrofes climáticas que a gente já viu e com medo também de não ser a última. Essa tragédia do Rio Grande do Sul foi causada não só pelas mudanças no clima, mas também por um despreparo e uma inação do poder público. E a gente escuta que a tecnologia pode ser uma ajuda nesses momentos, não só para socorrer as pessoas, como para prevenir outras tragédias. Então eu queria perguntar para vocês, como a tecnologia pode ajudar em situações de catástrofe como a que a gente está vendo no Rio Grande do Sul? Obrigada. Bom, Diogo, Cris Fibe, jornalista e colunista do UOL, que cobre direitos humanos como ninguém, sobretudo na questão do gênero e, infelizmente, na questão da violência contra a mulher, traz uma questão super importante e que é sinal dos nossos tempos, que cada vez mais vai fazer parte do nosso dia a dia, não só ver tragédias como essa, e eu espero que em menor grau, mas também discutir como, se não evitá-las, mas encontrar jeitos de prevenir que elas produzam tantas
mortes e tanta dor para muita gente. Eu começaria discutindo essa questão pensando em tecnologias que hoje em dia já poderiam ser usadas, se não para prevenir, mas para avisar as pessoas, para que elas tivessem um mínimo de tempo para deixar suas casas, se preparar para o que viesse. E aqui eu colocaria, por exemplo, o Cell Broadcast, que é uma tecnologia de aviso das pessoas que o governo federal já produziu e estava na gaveta desde dezembro de 2023. Poderia ter sido usado há bastante tempo e, inclusive, poderia ajudar as pessoas nessa tragédia e não foi usado. Para quem já visitou outros países, os Estados Unidos ou o Japão, é um aviso que vem no seu celular, independentemente se você está cadastrado num serviço ou não. Faz um barulho desgraçado, porque você tem que olhar a tela, porque é uma questão de ou vida e morte, ou de segurança pública em que você pode ajudar. Eu estava algumas semanas atrás nos Estados Unidos, primeiro na Califórnia e depois em Houston. Na Califórnia eu recebi um Amber Alert, que é o apelido que eles dão por lá, de um garotinho desaparecido. Aí vinha a foto, a descrição dele, com quem falar e nas imediações de onde ele estava. Em Houston foi um pouco mais complicado, porque eu estava no aeroporto e chegou um aviso de tempestade severa, até aí tudo bem, mas que poderia virar um tornado. E esse segundo aviso de Houston me chamou muita atenção, porque ele veio em duas línguas, em inglês e espanhol, e já me dizia para que lugares eu deveria ir se eu tivesse a céu aberto, no ambiente aberto e tal. O que é muito importante nessa situação, porque as pessoas não sabem o que fazer, né? Eu acho que essa parte de alertas é um dos pontos principais, assim, né? Porque hoje, cara, todo mundo tem smartphone, acho que auxiliar nesse processo é muito importante, né? Então, eu acho que no Rio Grande do Sul até algumas cidades conseguiram avisar, né? Com antecedência. É claro que isso pode ser aperfeiçoado, melhorado, e eu acho que a tecnologia também consegue, né, dado esse momento de mudanças climáticas, eventos extremos, eu acho que com o avanço da própria tecnologia, a gente vai trazer um pouco mais de previsibilidade para aquilo que é imprevisível, né? Vários fatores continuam sendo imprevisíveis, mas, né, com a quantidade de dados, simulações e tal, talvez a gente consiga trazer mais previsibilidade. Então, né, tanto a NVIDIA como o Google, eles têm projetos, né, não só, mas também tem empresas nacionais que conseguem, né, antecipar esses eventos. Então, essa é uma das coisas que pode acontecer. Né? Eu dei uma olhada essa semana. Chama Flood Forecast, by AI do Google, que consegue prever enchentes com até 7 dias de antecipação. Mas só que tem um sistema brasileiro que faz mais ou menos a mesma coisa, mas como ele recebe dados do campo, e são dados um pouco mais ricos, consegue prever com até 15 dias de antecipação. Pô, com 15 dias dava para todo mundo sair de lá, dava para fazer um plano de contingência, pensar para onde essas pessoas seriam deslocadas, o que fazer, e a tragédia, não só climática, mas a tragédia humana seria bem menos impactante. Mas tem outros tipos de ferramentas. Por exemplo, também tem aquelas que ainda não foram pensadas para isso, mas podem muito bem ser aplicadas para isso. Tem uma tecnologia que mescla um pouco de metaverso, o metaverso que deu certo, aquele que funciona na indústria, e não aquele do Facebook, mas que chama gêmeos digitais. As empresas, o poder público, poderia fazer um gêmeo digital das barreiras, das barragens, dos diques, e dessa forma, como fazer várias simulações, né? Inúmeras simulações. Sim, e ver possíveis. No ambiente digital se essas estruturas estivessem correspondendo ao funcionamento normal e se percebessem que elas precisavam de um ajuste, ver com muita antecedência quais seriam esses ajustes para depois aplicar no mundo real, sem que a ineficiência dessas estruturas pudesse, de alguma forma, colocar as pessoas em risco. Ou seja, tecnologia não falta, Diogo. Exato. O problema está em outro lugar. Tá. Acho que é isso mesmo, né? Assim, acho que tem várias tecnologias que podem auxiliar, mas aí isso vai depender, né, tanto do interesse, da vontade, também de políticas públicas para que isso seja desenvolvido. Exato.
Com essa a gente encerra por aqui o Deu Tilt, gente, o podcast para os humanos por trás da máquina. Eu sou Elton Simões Gomes. Eu sou Diogo Cortiz. Até a próxima. Até mais. Uau!